Fala galera do nono ano, beleza? Professor Alf de Filosofia com vocês. Última aula, nós estudamos os textos da página 41, 42, particularmente também da página 44, 45, e fizemos alguns exercícios aqui na página 43, ok? Infelizmente a aula presencial online eu não consegui participar, tive um problema na minha internet que sucedeu no momento da aula, cheguei até a entrar na aula e depois não consegui permanecer, a internet foi cortada aqui em casa por motivos de não pagamento. Quem paga essa conta é meu irmão, galera, me desculpa, eu divido a casa e as contas com meu irmão, eu pago algumas contas, ele paga outras, e meu irmão, muito desligado, desorganizou, não pagou e eles cortaram no dia, na hora da aula, que vergonha, cara. Pior, depois fui instalar o aplicativo fui usar a ferramenta pelo celular, mas tem que instalar o aplicativo do Google Meet, do Google Agenda, e aí o Google Meet reconhecia meu e-mail, o Google Agenda não reconhecia meu e-mail, o e-mail institucional que eu tenho do colégio, e aí eu não conseguia entrar, porque ele entrava automaticamente em outro e-mail, eu não conseguia encontrar o meu e-mail, Perdão para vocês, desculpa, vocês ficaram esperando aí e eu não consegui entrar, atrapalhei a escola e vocês, então mil desculpas, tá? Bom, na página 44, 45, no final da última aula que eu gravei, a videoaula, eu expliquei um pouco o texto chamado Mitos da Ciência, que na verdade discute, resumidamente, que eu já havia explicado, né, como que a ciência ela é um modelo explicativo da realidade, ela não é toda a realidade. Como que a ciência ela é uma tentativa de interpretar e explicar aquilo que nós chamamos de verdade. Mas ela própria não pode compreender nem a totalidade da verdade, nem mesmo se pretender imutável ou absoluta. Porque, embora ela seja um conhecimento objetivo, universal sobre a realidade, comprovada, demonstrada, seja empiricamente, seja matematicamente, pelo aquilo que a gente já viu dentro das teorias do conhecimento, a ciência não pode ter pretensão de ser o único conhecimento possível. Esse seria o chamado mito da cientificidade. Ela se torna um mito quando ela mesma se pretende o único conhecimento possível, e nem mesmo pode se pretender o único conhecimento verdadeiro ou portadora de uma verdade absoluta, porque isso também tornaria, né, a ciência um mito, pois os mitos se pretendem absolutos, se pretendem imutáveis, né? E se pretendiam também como única verdade acerca da realidade. Então a ciência, ela tem processos de interpretação, correção, modificação, desenvolvimento, discussão. E por isso, embora ela seja uma autoridade para falar acerca dos fenômenos naturais, acerca do mundo, a ciência ela não é dotada de uma capacidade exclusiva, nem mesmo de um potencial de explicar toda a dimensão da realidade. Por isso explicou Karl Popper, no seu princípio de falseabilidade, né, ou seu princípio de mutabilidade, que é possível que a ciência, como um conhecimento, seja corrigida, seja modificada. O princípio da refutabilidade, como ele chama, né? O conhecimento científico pode ser refutável, e é por isso que ele é científico. Bom, tudo isso a gente já falou, né? Hoje a gente vai entrar ainda na página 45, na leitura do texto 1, que é um texto poético muito legal de um autor fantástico chamado Rubem Alves. Quem não conhece esse autor, tiver curiosidade de ler seus textos, é uma indicação de leitura muito rica para o campo da literatura, para o campo da interpretação, né, de texto, para o campo da filosofia. Rubem Alves é um filósofo da educação. Um cara fantástico, mas ele discute vários temas ao mesmo tempo. Tem livros fantásticos, né? Aqui é um recorte de um texto que ele escreveu do livro O que é Ciência, ou O que é Científico. E ele compara, na verdade, o cientista a um pescador. Como o Rubem Alves também é um poeta, todos os textos dele são poéticos. Tem uma riqueza metafórica, criativa muito grande. E é isso que faz dele um cara muito legal para se ler, né? Porque você viaja na leitura dele e aprende coisas de maneira muito prazerosa, né? Que não fica preso aos conceitos, mas que tem uma abrangência de comparações, imagens de pensamento, né? Que ele faz. Bom,
Eu vou ler um trechinho do texto e comentá-lo, tá? E ainda a gente vai ficar para discutir esse texto na próxima aula, onde a minha internet já estará funcionando e paga, e o Alf vai aparecer lá, finalmente, terça-feira, às 10h30, tá? Valeu. Então vou ler o texto rapidinho, pelo menos uma parte para a gente discutir. Olha só. Você já pensou na semelhança que há entre os cientistas e os pescadores? O pescador está diante das águas do rio e ele sabe que nas funduras ou profundezas daquelas águas nadam peixes que não são vistos. Mas ele quer pegar esses peixes. O que é que ele faz? Ele tece redes, cria redes, lança no rio, pesca os peixes. Se as malhas forem largas, ele pesca peixes grandes. Se forem apertadas, vêm também os peixes pequenos. O cientista está diante do mar, chamado realidade. Esse mar chamado realidade também quer pescar peixes. Prepara então suas redes chamadas teorias. Lança-os no mar e pesca seus peixes. Note, com suas redes, o pescador pesca peixes, não pesca o rio. Imagina que ele olha para as nuvens e deseja pescá-las. Para isso suas redes não chegam. Ou seja, o pescador não pesca nuvens, pesca peixes. Porque as redes servem para pescar peixes e não nuvens. Assim como as redes não pescam o mar, pescam peixes, né? E assim também o cientista cria redes, rede teórica, métodos, conceitos, ideias. E as nossas teorias científicas são as redes que nós, através da imaginação, da observação, da intuição, da comparação, da razão, nós lançamos sobre a realidade, sobre o mar da realidade. E através dessa metáfora, né, entre pescar e criar teorias, entre o mar e a realidade, é que o Rubem Alves trabalha seu raciocínio. E é muito legal porque a ciência, ela é um modelo de explicação da realidade, onde o homem, através da linguagem, dos conceitos, cria suas teorias para lançar sobre a realidade. E quando nós jogamos as nossas redes, pescamos peixes, ou seja, compreendemos os fenômenos naturais. Embora não pescamos o mar, porque não compreendemos a totalidade do mundo, não compreendemos a totalidade do espaço, da realidade. É por isso, né, que o pescador tem que se contentar com o peixe pescado e o cientista com a teoria e aquilo que ele foi capaz de explicar. Quando a ciência acha que pode pescar o mar, ela se torna um mito, ou seja, ela se torna ela própria uma fantasia ilusória, no sentido mesmo, né, de se pretender além do que ela é capaz. Assim como ela não pode pescar as nuvens, isto é, não pode pescar aquilo que ela não é capaz de fazer. Por quê? O cientista cria instrumentos para conhecer determinadas realidades, mas os instrumentos servem para conhecer apenas específicas realidades. Nós não podemos conhecer, né, com por exemplo, microscópio toda a realidade, nem com um telescópio toda a realidade, mas o microscópio compreende uma parte da realidade, o telescópio compreende outra parte da realidade. E o que significa que nós precisamos de todas essas partes para compreender o mar da realidade. Porém, sempre de maneira provisória, sempre de maneira fragmentada, sempre de maneira insuficiente, sempre de um modo que o conhecimento se mostra para nós cada vez mais vasto, né? Essa é uma frase do Nietzsche, meu filósofo predileto, que está aqui, ó, aquele bigodudinho ali, ó, né? Maravilhoso, que diz o paradoxo da realidade, ou o paradoxo do conhecimento, perdão, ele diz. O paradoxo do conhecimento significa, quanto mais conhecemos e mais nos aprofundamos no conhecimento, mais sabemos a dimensão da vastidão do conhecimento e do tamanho da nossa ignorância. Pois, né, o homem, quanto mais conhece, mais vê exatamente a vastidão do que ele não conhece. Né? E esse é o paradoxo do conhecimento. Quanto mais conhecemos, mais percebemos a vastidão da nossa ignorância. Valeu, galera! Um grande abraço do Alf, ó, 1000 perdões, porque eu detesto frustrar, decepcionar, sobretudo com vocês, com a escola e comigo, né? E eu fiquei, com dor no estômago e batedeira, porque deu pau na aula lá. Valeu? Um abraço. Nos vemos terça-feira. Beijo.